Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ciclo Rankine regenerativo. No vídeo anterior nós abordamos o reaquecimento do vapor após uma expansão intermediária na turbina para que a eficiência seja aumentada, para que seja permitido o aumento da pressão de geração de vapor e mesmo assim o título na saída da turbina não seja tão baixo ao ponto de prejudicar ou reduzir a vida útil da turbina. Nesse vídeo nós abordaremos essa outra estratégia para sempre aumentar a eficiência do ciclo Rankine, que é um dos nossos grandes objetivos. A gente sempre quer obter maximizar o resultado e minimizar os custos do nosso processo. Então nós vamos começar essa discussão a partir dessa primeira figura, onde aqui nós temos representados dois ciclos. O ciclo de Carnot, que é representado por esse retângulozinho colorido de uma cor mais escura, e também nós temos o ciclo Rankine, bem simples, saindo aqui de vapor saturado na caldeira. Nós temos aqui ele vindo até o ponto de líquido comprimido, sendo comprimido, aquecido na caldeira, transformação de fase e expansão na turbina. E esse processo aqui ocorrendo no condensador. Então nós podemos perceber aqui os dois ciclos sendo representados e operando entre os mesmos limites de temperatura e pressão. Quando nós falamos de eficiência, lembrando que operando entre os mesmos limites, nenhum ciclo térmico vai ter a sua eficiência térmica superior ao ciclo de Carnot. E a eficiência térmica do ciclo de Carnot, ela pode ser entendida como, de qualquer ciclo, como sendo 1 menos o calor rejeitado para a fonte fria sobre o calor absorvido da fonte quente, ou para o ciclo de Carnot especificamente, 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura de transferência de calor a partir da fonte quente. Então, se a gente observa esse fator aqui, essa relação, para que nós possamos maximizar o rendimento térmico, a gente teria que reduzir esse fator. 1 menos um número cada vez menor, essa diferença vai ser cada vez maior. E como que a gente pode fazer isso? Uma alternativa é aumentar a temperatura de transferência de calor. No ciclo de Carnot, essa transferência de calor ocorre a temperatura constante, mas no ciclo Rankine isso não é verdade. Porque vejam que a entrada da caldeira está nesse ponto. Todo esse calor aqui representado pela área abaixo dessa curva está sendo transferida a uma temperatura variável. Logo, a temperatura média, se nós pudéssemos representar essa temperatura aqui para o ciclo Rankine, a temperatura média seria muito inferior a essa temperatura do ciclo de Carnot. Por isso, então, a eficiência do ciclo térmico Rankine é menor, e para aumentar e aproximar a sua eficiência da eficiência de um ciclo de Carnot, a gente pode trabalhar de forma a aumentar a temperatura média do fluido aqui na transferência de calor. Então, se a gente consegue aumentar a temperatura média, nós estamos reduzindo esse termo e automaticamente aumentando o rendimento do ciclo de Carnot. Então, o ciclo Rankine regenerativo, ele vai trabalhar de forma a aumentar a temperatura média. Como que a gente faz isso? Aumentando a temperatura da água de entrada na caldeira, pura e simplesmente. Então, a partir desse desenhozinho, a gente tem um esquema aqui de como seria esse processo regenerativo de forma ideal. Então, nós teríamos o vapor saindo da caldeira em determinadas condições, expandindo, vindo para o condensador, esse condensador, esse líquido sendo bombeado pela água, e a água, antes de entrar na caldeira, ela passaria pela turbina. Como a turbina funcionaria então como um trocador de calor. Nesse processo aqui, o vapor vai absorver energia, a água líquida, perdão, vai absorver energia do vapor que está expandindo simultaneamente, e aí sim nós teríamos o aumento da temperatura média e, consequentemente, o aumento da eficiência térmica do ciclo. Esse ciclo regenerativo ideal pode ser representado num diagrama TS para nós compreendermos um pouquinho melhor.
Então, tradicionalmente, o que ocorreria? A partir do ponto 4, nós teríamos uma expansão até o ponto 5'. Considerando que a transferência de calor entre a água que vai abastecer a caldeira e o vapor que está expandindo é um processo ideal, ou seja, existe uma diferença infinitesimal de temperatura, que essa é a definição de transferência de calor reversível, é aquela que ocorre com a diferença de temperatura infinitesimal, nós podemos dizer que esse vapor que vai estar expandindo, ao invés de expandir de forma isentrópica, como ele está cedendo calor, ele vai reduzir a sua entropia naturalmente. Então, ele vai sair do ponto D para o ponto C, reduzindo a sua entropia, mas esse perfil de temperatura vai acompanhar exatamente o perfil de ganho de calor. Então, essas linhas serão praticamente paralelas. Isso porque nós estamos considerando um ciclo regenerativo ideal com transferência de calor reversível. Então, vejam que aquela expansão que ocorreria de forma isentrópica vai ocorrer de forma a reduzir a entropia desse vapor, e essa quantidade de energia vai vir completamente para a quantidade de a água que estará sendo aquecida, que vai abastecer a caldeira. Então percebam que aqui, se nós considerarmos apenas o processo 1 linha, 3, 4, 5 linha, nós temos um ciclo de Carnot. Mas se a gente faz essa curva aqui, a gente está como se fosse tirando essa fatia e transportando essa fatia para esse ponto aqui, como se a gente pudesse seccionar e fazer um movimento aqui de transferência dessa quantidade para esse ponto 4. Então, para esse ponto 3, tirando o ponto 4 para o ponto 3. Veja que as quantidades são exatamente as mesmas. Sendo assim, nós estaríamos aproximando ou igualando o ciclo regenerativo Rankine a um ciclo de Carnot. Mas é óbvio que essa transferência de calor na turbina ocorrendo simultaneamente com a sua expansão é tecnologicamente impossível, até mesmo inviável. Uma das justificativas seria o próprio espaço. Como é que a gente vai colocar esse vapor em expansão em contato com a água líquida? Então imagina como que seria um equipamento desse. O equipamento rotativo que está expandindo e esse fluido que está expandindo, talvez circulado por uma carcaça por onde circula essa água. Então seria um equipamento de construção muito complexa. Mas um outro aspecto muito importante aqui, vejam o título do final da expansão na caldeira. Veja que esse ponto 5 está muito distante do ponto de vapor saturado. Então nós teríamos na caldeira aqui uma quantidade, na turbina, uma quantidade muito grande de líquido. E isso nós já vimos e temos repetido de forma insistente, é altamente prejudicial ao equipamento. É inadmissível essa quantidade de líquido na saída da turbina. Então, esse processo ele é apenas conceitual, esse ciclo ele é apenas conceitual e idealizado, pela dificuldade, pelo menos, dessa transferência de calor ocorrer simultaneamente à expansão e pelo fato de, no final da expansão, nós termos uma quantidade muito grande de água líquida. Mas nem por isso o conceito é desperdiçado. Por quê? Nós veremos o porquê comparando esses dois valores. Se a gente pensar na entalpia de evaporação e condensação, o que é isso? É o calor que o fluido ou recebe na evaporação ou libera na condensação. Vamos adotar a água a 400 graus. Vamos imaginar alguns valores que nós temos adotado aqui tem sido 5 ou 4 megapascal, 400 quilopascal e essa pressão aqui 10 quilopascal. Nós já fizemos alguns exercícios com esses valores. Vamos ter em mente então que essa pressão intermediária seja 400 quilopascal, que é uma pressão interessante para essa expansão intermediária. A essa pressão, vejam a entalpia de evaporação ou condensação, depende aí do sentido do processo, né? No caso aqui a gente está falando de condensação, porque nós faríamos uma expansão intermediária, tomaríamos parte desse vapor para fazer a transferência de calor, para aquecer aquela água que vai ser colocada na caldeira. Veja a quantidade de calor disponível na transformação de fase. O que eu quero chamar a atenção é,
que apesar do ciclo ideal ser inviável tecnicamente, em termos técnicos e tecnológicos, o conceito é muito importante, porque a quantidade de calor disponível numa transformação de fase é absurdamente grande se comparado com aquele calor que a água, por exemplo, precisa receber para ser aquecida. Então o calor latente, se a gente pudesse comparar, ele é muito maior, muito mais intenso do que o calor sensível. E para fazer essa comparação eu trago aqui o calor específico da água em condições aí ambiente, né, pressão ambiente e temperaturas até 50 graus mais ou menos. Claro que à medida que a temperatura aumenta, esse valor modifica, mas vamos considerar esse valor que é o padrão que a gente adota aí nos cálculos mais comuns. Então vamos arredondar esses valores só para facilitar as contas e para que o nosso raciocínio seja mais fluido. Então aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se nós condensamos 1 kg de vapor, ou seja, na saída da turbina aqui, a gente pega 1 kg de vapor e nós vamos condensar aquele quilo completamente, ou seja, ele vai ser transformado em líquido completamente. Essa transformação, ela libera 2000 kJ. Vamos arredondar os valores aqui, novamente, como eu disse. 2000 kJ. Se eu pego água líquida para aquecer em 1 Kelvin ou em 1 grau Celsius, aquela mesma quantidade de massa, aquele mesmo quilo, eu vou gastar 4 kJ. Ou seja, nós estamos falando de uma relação aqui, considerando apenas 1 grau de incremento de temperatura, de uma relação de 500 vezes. Então, o calor disponível numa transformação de fase, dadas essas considerações, é 500 vezes maior do que o calor necessário para aquecer 1 grau, a mesma quantidade de massa. Mas é óbvio que 1 grau é muito pouco. Então vamos pensar em aquecer 100 graus. Ao invés da água entrar na caldeira a 40 graus, que é a temperatura normal de processo, ela vai entrar a 140 graus. Então nós vamos incrementar ali 100 graus Celsius, ou 100 Kelvin. Vamos adotar os mesmos 4 kJ por quilograma Kelvin aqui de calor específico, só para facilitar as contas, sabendo que não é esse o valor, mas só para desenvolver o raciocínio. Então a gente falou em 100. Então esses 4 kJ viraram 400 kJ, porque nós estamos aquecendo 100 graus Celsius, ou 100 Kelvin. A gente em 1 kg. A gente continua tendo 2000 kJ para cada quilo de vapor que a gente extrai. Ou seja, se eu quero aquecer eu quero aquecer em 100 graus, eu posso usar apenas 1/5, porque eu tenho uma relação de 1 para 5 ali ainda, não mais de 500 vezes, mas de 5 vezes. Então eu posso utilizar 1/5 daquela massa apenas para aquecer. Então, para aquecer 1 kg de água em 100 graus Celsius, eu usaria apenas 200 gramas de vapor a pressão de 400 kPa para aquecer aquela água. Então vejam que é uma relação muito benéfica. Porque uma pergunta que pode surgir é o seguinte: ora, se eu estou retirando parte do vapor aqui, eu vou perder potência gerada. Sim, nós vamos perder, porque imagina só que parte do vapor, a gente gastou uma energia para aquecer o vapor e parte do vapor não vai expandir completamente, porque esse vapor que é retirado, ele não vai expandir. A gente vai ver daqui a pouco. A gente vai fazer uma extração intermediária aqui a uma determinada pressão. Então, no estágio de baixa pressão, aquela quantidade de massa não vai participar. É uma perda. Mas o quão grande é essa perda? Eu estou mostrando que com esse raciocínio, essa perda não precisa ser muito grande, porque uma pequena porção de massa de vapor, sendo condensada, ela disponibiliza uma quantidade muito grande de energia para aquecer a água, para simplesmente elevar a temperatura da água líquida. Então, para fechar o raciocínio, dadas essas condições, para aquecermos em 100 graus 1 kg de água, a gente precisa, para essa condição, de apenas 200 gramas de vapor para ser condensado, viabilizando então a aplicação desse conceito de regeneração, aumentando então a eficiência global do processo, apesar de haver uma perda aqui intermediária pela não expansão de uma determinada quantidade de vapor.
Nos próximos vídeos eu vou apresentar então quais são essas alternativas tecnológicas. Nós vamos ter o ciclo Rankine regenerativo com mistura e ciclo Rankine regenerativo com aquecimento por superfície, porque aquele conceito idealizado mostrado no slide anterior, naturalmente não é viável em termos técnicos e tecnológicos. Eu espero que o conceito do ciclo Rankine regenerativo tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu espero que você acompanhe o próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima.